Então, a gente continua aqui falando de modos de convergência e convergência em distribuição especificamente. Então, esse vídeo, essencialmente, a gente vai ilustrar aqui aplicações do Teorema de Continuidade de Levi. Vamos discutir alguns exemplos. E vai ter uma aplicação importante, que é esse outro resultado, chamado Teorema do Limite Central. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho sobre variância, desvio padrão de variável aleatória. Em seguida, aqui o Teorema de Scheffer, que é um critério alternativo para convergência em distribuição, no caso das variáveis aleatórias contínuas. Então, exemplos e exercícios aqui e complementem com o estudo das referências. Bom, então esse teorema supõe que a sequência xn de variáveis aleatórias converge em distribuição para a variável aleatória x e g de R em R é uma função contínua. Então, a sequência das compostas, G composta com Xn, converge em distribuição para a composta G com X. Então, isso aqui é uma propriedade interessante que a gente gostaria que fosse preservada. Então, a convergência em distribuição é preservada aqui, no caso, para funções contínuas. Então, a gente vai provar isso aqui usando Teorema de Continuidade de Levi. Então, pelo Teorema de Continuidade de Levi, basta provar que se eu chamar aqui yn, essa composta, g de xn, e y, a composta g de x, então a sequência das funções características das yn converge para a função característica da y para cada ponto t. Então, vamos ter que calcular aqui as funções características. Então, a função característica da yn no ponto t, por definição, é essa esperança da exponencial complexa, itn, ityn, ou então, usando essa relação também. Então, a esperança do cosseno t, g de xn, esperança do seno t, g de xn. E aí, a função característica da y, analogamente, esperança da cosseno t, g de x, e vezes a esperança da seno gt de x. Então, para cada t fixo, as funções seno e cosseno são funções limitadas, são funções contínuas. E fazendo essas composições aqui, essas propriedades se preservam. Então, como essa cosseno tx e seno tx para cada x são funções de x aqui, o t está fixado. Quando elas são funções limitadas e contínuas para cada t real, então a primeira coisa que a gente pode fazer é usar o teorema de Halley-Brey. Então, pelo teorema de Halley-Brey, a esperança do cosseno t de xn converge para a esperança do cosseno gt de x. A esperança seno t g de x, xn, converge para a esperança seno t g de x, para cada t. Então, esses limites aqui é consequência do teorema de Halley-Brey. Para a gente aplicar, precisa que as funções sejam limitadas e contínuas, e é o que a gente tem aqui. Nessas funções todas são funções limitadas e contínuas. E aí, com isso, segue direto. Aqui eu quero verificar que a φ y e φ yn converge para φ y. Então, essa parcela converge para essa parcela. Então, cosseno t de xn converge para... Então, a esperança cosseno t de xn converge para a esperança cosseno t de g de x. A esperança seno t de g de xn converge para esperança seno t g de x, que é o que diz o teorema, é o que garante o teorema de Halley-Brey. Então, com isso, a gente tem a convergência das funções características aqui direto. Então, tem essa convergência e, pelo teorema de continuidade de Levi, segue o que a gente queria provar. A sequência das compostas g de xn converge em distribuição para g de x. Então, percebam que isso aqui em si já é uma propriedade importante e foi verificado usando os dois teoremas conjuntamente, o teorema de Halley-Brey e o teorema de continuidade de Levi. Bom, esse resultado, a gente está pedindo que a função g seja uma função definida nos reais, de R em R, mas não precisa que seja definida nos reais todos. Isso aqui foi simplesmente para uma questão de simplificação, né, mas não precisa ser nos reais todos. Então, esse resultado ele é válido se existe um conjunto aberto contido em R, tal que essa função ela é contínua e limitada nesse aberto, e a variável x, os valores dela caem nesse conjunto aberto, em probabilidade 1. Então,
Quer dizer, o conjunto dos pontos do espaço amostral, onde os valores da x não pertencem ao conjunto aberto A, tem probabilidade zero. Então aqui a gente pode enfraquecer um pouco, né, essa condição. Aqui não precisa que o conjunto aqui, o R, né, o domínio, seja todos os reais. Basta ser um conjunto aberto, mas o que é importante é que essa variável limite pertença a esse conjunto com probabilidade 1. Então, às vezes, por exemplo, se a x for uma exponencial, os valores dela são sempre positivos, não tem valor negativo, com probabilidade zero. Então, a probabilidade dela cair num conjunto com valores, num boreliano, números negativos, é zero. Vai ser sempre probabilidade positiva de cair em borelianos, valores não negativos, valores positivos. Então, isso é muito comum. Então, aqui no caso, por exemplo, poderia ser os reais positivos. Então, eu não tenho aqui todos os reais, mas a variável cai nos reais positivos com probabilidade 1. Então, geralmente o teorema é enunciado assim, mas por uma questão de simplificar na hora de escrever, mas vale também sob essas condições. Um pouco mais, ainda um pouco mais, ampliando um pouco as hipóteses, aqui a gente tem também esse teorema. Então, dado uma função g de R em R, então eu vou primeiro usar essa notação aqui, diz que de g, isso aqui é o conjunto dos pontos de descontinuidade da função g. Então, descontinuidade da função g em x. Então, quer dizer que descontinuidade. Então, o conjunto dos pontos de descontinuidade da função g. Quer dizer, os pontos dos números reais onde a função g não é contínua, simplesmente. Função g de R em R, função aqui o conjunto dos pontos de descontinuidade. Então, se xn converge em distribuição para x, a sequência de variáveis aleatórias converge em distribuição para a variável x, e a probabilidade dos valores da x pertencer ao conjunto dos pontos de descontinuidade da variável da função g, isso aqui é zero, quer dizer que os valores que a variável x com probabilidade 1 são pontos de continuidade da função g, ou os valores que são pontos de descontinuidade têm probabilidade zero. Bom, se isso acontece, então eu tenho também a convergência. Então, a convergência da composta g de xn converge em distribuição para g de x. O que é diferente aqui? Primeiro, eu não estou pedindo que a função seja contínua, então ela pode ter pontos de continuidade, mas a única coisa que importa é que os valores da variável limite não sejam pontos de descontinuidade com probabilidade 1. Tá? Como estivesse dizendo aqui, que do ponto de vista probabilístico, os valores das variáveis que são, da variável x, que são pontos de descontinuidade da função g, eles são probabilisticamente desprezíveis. Então, eu não estou pedindo que essa função seja contínua, obviamente aqui eu tenho que ela seja mensurável, não estou colocando, mas que ela seja mensurável pelo menos para fazer a composta e ter variáveis aleatórias. Então, eu não estou, diferentemente do que tem aqui, eu peço que a função seja contínua, tá? Peço que a função seja contínua, ok? Aqui não, ela pode ser descontínua, mas desde que aconteça essa condição aqui, tá? Então, se eu tiver isso, eu ainda vou ter a convergência em distribuição da g de xn, da composta g de xn convergindo em distribuição para a composta g de x. E se essa g for limitada, eu também vou ter essa convergência aqui das esperanças. A esperança de g de xn, o limite, é igual à esperança de g de x, tá? Então, um pouco de extensão um pouco das hipóteses desse teorema, tá? Não vamos estudar a demonstração desse resultado, está aqui mais para a gente observar que essas hipóteses as hipóteses nesse resultado podem ser um pouco ampliadas. Primeiro, não precisa aqui ser todos os reais. Segundo, a função não precisa ser contínua, basta que aconteça essa condição aqui, tá?
O domínio aqui não precisa ser os reais, basta que aconteça essa condição. E a função não precisa ser contínua, basta que aconteça essa condição aqui. Bom, a próxima aplicação do teorema de continuidade de Levi, eu vou precisar desse conceito aqui, que eu não falei ainda, mas eu vou brevemente falar aqui, é uma coisa simples, que vem a ser a variância e desvio padrão de uma variável aleatória. Então, dado uma variável aleatória x integrável, então a variância de x ela é definida simplesmente por isso. Então, a var é a notação clássica para variância. A variância da variável aleatória x é a esperança dessa variável aqui. Então, o que é essa aqui? Eu pego a variável x, subtraio a sua esperança. Então, por isso que ela precisa ser integrável. Então, x menos a sua esperança eleva ao quadrado. E aí eu tiro a esperança, tá? Então, isso aqui é a variância, a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. E o desvio padrão da variável x é simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão não tem uma notação muito padronizada, mas uma que pode aparecer é isso daqui. Sigma índice x, para indicar aqui o desvio padrão. O desvio padrão da variável x é a raiz quadrada da variância. Então, algumas propriedades que eu só vou enunciar são bem simples, são meramente manipulações algébricas básicas e vou deixar como exercício. Então, essas propriedades, então, se x é constante, então a sua variância é zero. Tá? Então, a variância é uma espécie de medida da variabilidade da variável em torno da sua média. Então, eu tenho a variável aleatória x, que vai ficar assumindo valores aleatoriamente, tem um valor médio. Então, o valor médio, os pontos vão ficar oscilando em torno dessa média. Então, a variância é uma medida de variabilidade dos valores da variável que ficam ali oscilando em torno do valor médio. Então, é essa medida aqui. Então, naturalmente, se a variável é constante, ela não tem variabilidade nenhuma. Então, a variância é zero. Mas vocês podem formalmente verificar usando a definição. Então, segundo a propriedade, se a esperança de x ao quadrado é finita, ou seja, se a variável tem segundo momento finito, então a variância pode ser calculada dessa maneira. Então, essa aqui é a definição, mas uma maneira alternativa é essa daqui. Eu pego o segundo momento, que é a esperança de x ao quadrado, e subtraio o primeiro momento elevado ao quadrado. Então, esse primeiro momento é a esperança de x elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, também é uma propriedade simples, que segue uma manipulação algébrica básica dessa definição. E aí vocês façam como exercício também. Terceira propriedade, se A e B são constantes, então a variância dessa combinação aqui, AX mais B, é A ao quadrado mais a variância de x. Então, veja que esse termo aqui ele não afeta a variância. O que afeta é só isso daqui. E ele afeta sempre com o quadrado aqui do valor. Então, a variância de AX mais B é A ao quadrado vezes a variância de x. Então, também é uma verificação simples, tá? Usando a definição, manipular algebricamente isso aí, álgebra básica, aí vocês chegam nessa relação. Quarta, então se x1 e xn são variáveis aleatórias independentes, então a variância da soma é a soma das variâncias. Bom, isso aqui vocês fazem para duas variáveis e para n variáveis é uma indução finita simples, tá? Então vocês fazem para duas variáveis usando a definição também. A conta num determinado momento vocês vão ter que usar que a esperança de x vezes y é igual a esperança de x vezes a esperança de y, no caso aqui porque as variáveis são independentes. Então, se as variáveis são independentes, eu vou ter que a esperança do produto é o produto das esperanças. Então, eu discuti isso aí num vídeo aí para trás. Vocês verifiquem. Então, com essa relação e o conceito e álgebra básica, vocês verificam essa expressão para duas variáveis e para n variáveis é indução finita. Bom, a prova aqui como exercício. E aí, um exemplo, eu vou calcular a variância de uma normal. Então, seja x uma variável aleatória com distribuição normal, parâmetro μ, sigma 2. Lembra que esse μ aqui é a esperança da variável. Então, é a média. Então, esse parâmetro μ é a média da variável, nesse caso aqui da normal.
Então, agora vamos verificar que esse outro parâmetro é a variância, tá? Sigma ao quadrado é a variância. E aí, sigma é o desvio padrão. Então, agora a gente tem que esse parâmetro aqui, no caso da distribuição normal, ele é a média, e esse outro parâmetro é a variância, tá? Bom, vamos resolver isso e verificar isso daqui. Então, mas para isso vamos lembrar do seguinte: uma variável y, ela tem distribuição parâmetro mi sigma normal, parâmetro mi sigma 2, se somente se ela é escrita dessa forma. Y pode ser escrita dessa forma: sigma x mais mi. Aqui tá errado isso. Aqui com a x tendo normal padrão. X tendo distribuição normal padrão. Tá? Então, uma distribuição normal geral, mi sigma 2, ela pode ser sempre escrita em termos de uma normal padrão dessa forma. Eu pego a normal padrão, multiplico pelo desvio padrão, que é o sigma, que a gente vai verificar, né? Multiplico pelo sigma e somo com o mi, que é a média. Tá? Então, a gente vai usar essa relação para reduzir o cálculo dessa variância ao cálculo da normal padrão e usar essas propriedades, em particular essa propriedade aqui, tá? Então, ó, nesse caso, a variância de y é a variância de sigma mais mi, então vou usar essa propriedade aqui, ó. Então, isso vai ficar sigma 2 variância de x, tá? Então, basta provar que se eu tenho x é uma normal padrão, então a variância da normal padrão é 1. Isso aqui é 1, se isso aqui for 1, então a variância da y é sigma 2. Daí eu vou ter que, se a variável tem distribuição normal mi sigma 2, esse sigma 2 é a variância, tá? Então, eu vou verificar só o caso em que o mi é 0 e o sigma 2 é 1. Então, vou fazer a conta mesmo só nesse caso. O caso geral segue das propriedades básicas. Então, neste caso, a esperança é x, é 0, né? O valor é o parâmetro mi, é 0, tá? E aí o cálculo da variância, usando essa relação aqui, essa esperança aqui é 0, então a variância fica sendo só o segundo momento. Então a variância de x é o segundo momento, ou seja, a esperança de x ao quadrado. Então o cálculo do segundo momento vai ser x ao quadrado, essa integral aqui, de menos infinito a mais infinito, x ao quadrado integrando em relação à densidade, que essa é a densidade da normal padrão, tá? Isso aqui é constante, já coloquei para fora. Essa integral aqui de menos infinito a mais infinito, essa função é integrável. Isso aqui é uma função par, então isso aqui, essa integral reduz-se ao dobro da integral de 0 a mais infinito. Ok? Então essa expressão toda vai ficar essa daqui, 2 sobre raiz de 2π, integral de 0 a mais infinito, x2 exponencial de menos x2 sobre 2 dx. Agora eu vou fazer essa mudança de variável, chamar y igual a x2 sobre 2. Então aqui no caso vai ficar y, então exponencial de menos y. O x2 no caso vai ser 2y, está aqui. Então fazendo essa mudança de variável, fazendo os ajustes, então no lugar de x2 vai ficar 2y, no lugar de x2 sobre 2 vai ficar y. O dx relacionado com dy vai dar essa expressão, tá? Então vocês verifiquem. E aí, fazendo essas substituições todas, os limites de integração são os mesmos. Fazendo essas substituições e simplificando o que for possível, eu chego nessa integral aqui, escrita dessa maneira. Integral de 2 sobre raiz de π, 2 sobre raiz de π, integral de 0 a mais infinito, y elevado a 3 meios menos 1, exponencial de menos y dy. A maneira de escrever isso aqui é simplesmente para fazer aparecer a função gama, que essa integral é exatamente a definição da função gama no ponto 3 sobre 2, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2 sobre raiz de π, a função gama no ponto 3 sobre 2. Aí agora eu vou usar as propriedades da função gama. Então, 3 sobre 2 é a mesma coisa que meio mais 1, 2 sobre raiz de π, gama de meio mais 1, então a propriedade da função gama. Então, vai ficar meio, gama de meio é π, tá? Então, esse aqui o cálculo
foi apresentado um vídeo aí para trás, não lembro qual, acho que foi deixado como exercício, vocês verificarem isso. E aí, simplificando tudo, vai dar 1, tá? Portanto, a variância dessa variável aqui vale 1. É o que a gente queria verificar. No normal padrão, a variância é 1, tá? Então, com isso, a gente conclui a verificação de que se x tem distribuição normal, parâmetros μ e σ2, então esse parâmetro σ2 é a variância. Bom, eu deixo como exercício agora vocês verificarem, vocês calcularem a variância de uma variável para cada uma das variáveis discretas e contínuas estudadas, quando for possível. Então, as variáveis discretas, Bernoulli, binomial, Poisson, geométrica, etc., vocês calcularem a variância delas e das contínuas, né? Eu calculei aqui da normal, mas tem exponencial, tem uniforme, tem gama, tem etc. E vocês calcularem essas variâncias quando for possível. O que quer dizer isso quando for possível? É porque vocês precisam que a variável seja, pela definição, vocês precisam que a variável seja integrável para fazer essa conta aqui. Então, se essa esperança aqui, não existir, ou se for mais infinito, obviamente esse caso aqui não vai fazer sentido, tá? Então, vocês têm que ter cuidado nos exemplos que estiver trabalhando para saber se a variável tem esperança finita para poder fazer sentido o cálculo da variância. O que vai acontecer com a variância? A variância ou é um número finito, né, no caso um número maior ou igual a zero, ou vale mais infinito. Tá? O que vai afetar a possibilidade de fazer o cálculo ou não da variância é se a esperança da variável existe e é finita. Bom, e agora vem o teorema do limite central para variáveis aleatórias I e D. Aqui é simplesmente ele está aqui simplesmente para ilustrar mais uma aplicação do teorema de continuidade de Levi. Então, esse teorema diz o seguinte: sejam x1, x2, variáveis aleatórias I e D, com média μ, né, que é a esperança de cada uma delas. Vou chamar essa média aqui de μ, a esperança, vou chamar de μ. Como elas são identicamente distribuídas, a esperança é a mesma, o mesmo valor para todas elas. E variância σ2, tá? Também, como elas são identicamente distribuídas, essa variância é o mesmo valor para todas elas. E eu vou assumir que essa variância é um número positivo finito. Então, σ2 maior que zero, menor que infinito. Então, denote por Sn, aqui a sequência que é as somas parciais, x1 mais etc. xn. Então, essa variável aleatória, Sn menos n vezes μ sobre sigma raiz de n, converge em distribuição para normal 0,1. Isso aqui, para ser mais formal, eu deveria dizer, converge para uma variável aleatória x com distribuição normal 0,1. Mas na prática a gente diz isso daqui, converge para normal 0,1. Então, o que importa é a distribuição. Então, a distribuição é a distribuição da normal 0,1. Então, esse teorema, nesse caso aqui, teorema do limite central para variáveis aleatórias I e D, diz que essa sequência converge em distribuição para normal 0,1. Então, esse resultado, existem vários resultados que são chamados teorema do limite central, aí vão depender das hipóteses, né? Nesse caso aqui, variáveis aleatórias I e D é um dos casos mais simples. Ele é extremamente importante nas aplicações de probabilidade, né, na estatística e várias outras aplicações de probabilidade. Então, diz que para n suficientemente grande, essa variável aleatória aqui, ela é aproximada por uma normal padrão. Então, os cálculos podem ser feitos aproximadamente usando a normal padrão. Tá? Isso aqui a gente diz que a gente está centralizando, isso aqui eu estou subtraindo a média, eu estou centralizando as variáveis, e essa operação aqui diz que a gente está normalizando a média, a variável aleatória. Bom, então vamos para a prova. Primeira observação, se eu definir yn como sendo xn menos μ sobre sigma, a gente vai ter que para cada n, a esperança dessa yn é zero, então isso é simples de ser verificado. Usando as propriedades da variância, então a variância de yn é 1, também propriedades básicas.
Então, vocês detalhem as contas, tá? Eu estou colocando aqui, mas vocês devem detalhar as contas. Então, a variância dessas yn é 1. E essa expressão aqui, que é o que aparece aqui na convergência, essa expressão, Sn menos Nmi sobre sigma raiz de n, ela pode ser escrita assim, tá? É simplesmente manipulando algebricamente essa expressão, vocês vão perceber que ela pode ser escrita assim, tá? Então, essa expressão aqui é um caso particular dessa, com as variáveis sendo média 0 e variância 1. Então, isso quer dizer que eu posso provar o caso para uma questão de simplificação nas contas, nesse caso. Então, assim, basta provar o teorema para o caso μ igual a 0 e sigma igual a 1, tá? Então, isso é natural de ser observado. Então, eu vou provar essa relação aqui, simplesmente só para simplificar na hora de escrever a demonstração. Nesse caso particular, em que o μ é 0 e o sigma 2, a variância, vale 1, tá? Ou seja, vou simplesmente provar isso daqui, ó, que Sn sobre raiz de n converge para normal padrão, tá? Normal 0, 1. É o caso em que o μ é 0 e esse sigma é 1, então fica só Sn sobre raiz de n, tá? Um comentário antes de seguir, observem que a gente não diz nada sobre o comportamento probabilístico das variáveis. A única coisa que a gente quer é que elas sejam independentes e identicamente distribuídas com essa condição aqui, tá? Não importa qual é a lei de probabilidade que governa essas variáveis, elas podem ter quaisquer leis, mas, independente do comportamento probabilístico delas, essa sequência aqui vai sempre convergir para o mesmo valor, que é a normal padrão, convergir em distribuição. Então, vamos provar isso daqui, ó. Sn sobre raiz de n converge para normal 0, 1. Então, aqui, ó, pelo teorema de continuidade de Levi, faltou colocar aqui converge em distribuição. Pelo teorema de continuidade de Levi, se eu quero provar essa convergência em distribuição, basta provar que a sequência das funções características, dessas variáveis aleatórias, vai convergir para a função característica da normal padrão. A função característica da normal padrão é essa função aqui. Então, basta verificar que essa sequência aqui converge para essa função, tá? E aí eu vou poder aplicar o teorema de continuidade de Levi para concluir essa convergência em distribuição. Então, eu vou ter que calcular a função característica dessas variáveis. E aí, de novo, eu vou usar as propriedades da função característica. Então, a função característica de Sn sobre raiz de n no ponto t. Isso aqui é a mesma coisa que a função característica da Sn no ponto t sobre raiz de n. Então, eu usei essa propriedade aqui. Função característica de ax mais b, tá? No ponto t. É a exponencial i vezes bt, vezes a função da x no ponto a, t. Nesse caso, o b é 0, e nesse caso, o a é 1 sobre raiz de n. Aí dá essa expressão aqui. E essa Sn é a soma das variáveis, x1 mais xn. Como elas são independentes, a esperança dessa soma vai virar o produto, a função característica dessa soma vai virar o produto dessas funções características. Então, essa função característica é o produto, k variando de 1 até n, da função característica xk do ponto t sobre raiz de n, tá? Agora, como todas as variáveis têm a mesma distribuição, então elas vão ter a mesma função característica. Como está sendo calculado no mesmo ponto, então esse produtório aqui vai ficar simplesmente essa potência. Então, a função característica da variável x1 no ponto t sobre raiz de n elevado a n, tá? Então, a função característica da Sn sobre raiz de n no ponto t é igual à função característica da x1 no ponto t sobre raiz de n elevado a n. Então, eu vou trabalhar agora com a função característica da x1. Então, como a variância de x1 é igual à esperança ao quadrado, no segundo momento, porque eu estou assumindo que elas têm média 0, né? Essa hipótese simplificadora, e essa esperança também estou assumindo que é 1, na verdade, o que importa aqui é que ela seja finita, mas aqui vai ser 1 especificamente. Então, são essas duas hipóteses simplificadoras aqui, tá? Então, eu vou ter essa relação. Então, vai valer o seguinte, ó.
Das propriedades de função característica de novo. Nesse caso, vocês têm que lembrar que a função característica de uma variável aleatória, a derivada de ordem n, tá, é no zero, a unidade imaginária elevada a n, exponencial, esperança de xn, é o momento de ordem n. Então, se a variável tem esperança do módulo finito, então vale essa relação. Então, vou usar essa relação para n igual a 1 e n igual a 2, porque é o que eu tenho aqui. No caso, a esperança n igual a 1 é 0, no caso, n igual a 2 vale 1. Então, usando essa relação, eu vou ter que a derivada da função característica no zero é a unidade imaginária vezes a esperança. Isso aqui é 0, então isso aqui vai dar 0. E a derivada de ordem 2 no zero é i ao quadrado vezes no segundo momento. Isso aqui vale 1 e isso aqui é menos 1. Então, a derivada de ordem 2 vale menos 1. Então, agora, usando a fórmula de Taylor. Então, aqui eu vou usar a fórmula de Taylor de novo aqui para funções variáveis complexas, no caso. Mas fica semelhante ao caso real. Então, vou usar aqui a fórmula de Taylor com o resto aqui, o resto aqui aproximando usando essa derivada. Então, a gente vai ter o seguinte, a fórmula de Taylor aqui em torno do zero. A função característica no ponto t é dada pela função característica no zero. Isso aqui, lembre-se que vale 1 sempre. A derivada de ordem 1 no zero vezes t, isso aqui vai valer 0. A derivada de ordem 2 num ponto t vezes... isso aqui está um pouco apertado. A derivada de ordem 2 num ponto θ vezes t2 sobre 2, tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar e subtrair a derivada de ordem 2 no zero vezes t2 sobre 2. Veja que essa parcela não aparece aqui no desenvolvimento de Taylor. Isso aqui é a aproximação com esse resto aqui dado por essa derivada de ordem 2, tá? Aí aqui nessa passagem eu somo e subtraio essa expressão e organizo direitinho. Então, quando eu organizo direitinho, eu coloco t sobre 2 em evidência, e aí vai ficar a derivada de ordem 2 no θ, menos a derivada de ordem 2 no zero. Esse θ aqui, que é o valor aqui da aproximação, ele é um parâmetro que vai depender do t, tá? Ele é um parâmetro θ que vai depender do t, e ele é tal que o módulo dele é menor que ou igual ao módulo de t, tá? Então, eu fiz esse arranjo aqui, e agora é só simplificar. Isso aqui vale 1, isso aqui vai valer 0, então desapareceu. Isso aqui vale menos 1, então por isso aqui ficou menos t2 sobre 2. E aqui ficou t2 e essa expressão eu chamei de r de t, que é o resto aqui dessa aproximação. Então, o que importa é que esse r de t aqui, r de t essa expressão, ele vai convergir para 0 quando o módulo de t vai para 0, tá? Quando o módulo de t vai para 0. Então, resumindo, eu escrevi a função característica da variável x1 no ponto t dessa maneira aqui, onde vale essa condição aqui, tá? Por que ficou t? Porque o θ é uma coisa que vai depender do t. E tem essa condição. Se o módulo de t vai para 0, o módulo de θ vai para 0. Então, no final das contas, o que eu vou ter aqui é um resto que vai depender de t, tá? Bom, então assim, a função característica do t, Sn sobre raiz de n, vai ficar essa expressão elevada a n. Então, aí vai ficar isso daqui, elevado a n, tá? Essa expressão aqui elevada a n. Então, essa é a função característica. E aqui eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou colocar t2 sobre n em evidência e vou chamar o que fica, que é essa expressão, colocando t2 menos t2 sobre 2n em evidência, vai ficar essa expressão aqui. E é isso aqui eu vou chamar de uma índice n. Na verdade, depende de t. Mas o que me interessa aqui é o n, que eu vou fazer entender ao infinito. Tá? Então, o que acontece aqui é com o t vai estar fixado, tá? E o n é que vai para o infinito. Se o n vai para o infinito, t sobre raiz de n vai para 0. Então, é isso daqui, ó. Então, o argumento aqui da função r está indo para 0. Então, se esse argumento vai para 0, então essa função aqui vai para 0. Então, isso daqui vai para 0 quando o n vai para o infinito. Então, essa sequência Cn converge para 1 quando o n vai para o infinito, tá?
Então, a função característica eu escrevo dessa maneira, e essa sequência aqui converge para 1, quando n vai para o infinito. Assim, a gente tem o seguinte: o limite da função característica de Sn sobre raiz de n no t é igual ao limite dessa sequência aqui, e esse limite, então, reescrevendo assim dessa maneira, é 1 mais menos 1 sobre aqui essa fração, menos t ao quadrado sobre 2 sobre n elevado a n. E esse limite é essa expressão, tá? Então, esse limite é, na verdade, um limite conhecido desde dos cursos de cálculo básico, né? 1 mais x sobre n elevado a n, isso é a exponencial de x. Só que aqui no contexto dos números complexos. Então, é o limite correspondente aqui só para números complexos, tá? Então, portanto, essa sequência aqui converge quando n vai para o infinito para essa exponencial, simplesmente, tá? Então, essa expressão aqui eu coloco como essa observação. Se eu tenho essa sequência de números complexos, que é Cn converge para C, então essa sequência aqui converge para C, então 1 mais Cn sobre n elevado a n é a exponencial de C. Então, é o que foi usado aqui. Então, isso aqui é uma coisa que vocês não precisam se preocupar com uma verificação. Quem quiser pode estar colocado, inclusive, como exercício no livro do Barry James. Então, quem quiser pode tentar verificar, mas não importa. Mas não é tão difícil vocês lembrarem disso, porque é um limite análogo a esse que vocês já conhecem dos cursos de cálculo básico. Bom, com isso a gente prova o teorema do limite central para esse caso de variáveis aleatórias I e D. Então, esse resultado, em si, ele já é importante, mas vejam que ele foi obtido usando teorema de continuidade de Levi. Então, ele acaba sendo uma ilustração para esse teorema. Com isso, a gente termina esses exemplos de aplicação, e aí vamos ver esse resultado aqui. Na verdade, o resultado que interessa é esse, que dá uma forma alternativa de verificar convergência em distribuição com variáveis aleatórias contínuas. Mas eu vou enunciar esse lema sem demonstração. Então, sejam F1, F1, F2, etc. Função de distribuição de probabilidade com densidades, as respectivas densidades, F, F1, F2, etc. Então, Fzinho é a densidade da F, Fzinho é a densidade da F1, etc. Então, se eu tenho um boreliano qualquer da reta, eu vou usar essa notação aqui, a F no B. Observe que isso é uma espécie de abuso, porque a f é uma função de números reais, então o argumento é um número real, tá? Então, isso aqui é uma notação para indicar essa integral aqui. Então, na verdade, o que eu vou trabalhar é com essa integral. Então, isso aqui é uma notação, simplesmente, para indicar que eu vou calcular essa integral, e, analogamente, f índice n no boreliano é essa integral. Então, o que importa é que eu vou estar trabalhando com essas integrais aqui. Integral da f sobre o boreliano B, integral da fn sobre o boreliano B. Então, com essa notação, eu tenho essa relação aqui, ó, que é o que a gente chama de lema de Sheffer. Então, o supremo desses valores, ou seja, o supremo dessas integrais aqui, ó, dessa módulo, dessa diferença dessas integrais, supremo sobre todos os borelianos, é dado por essa expressão aqui. Integral de meio integral sobre a reta toda do módulo das densidades, Fn menos Fx dx, tá? Então, o lema de Sheffer diz isso, que esse supremo vai ser atingido por esse valor aqui, por essa expressão. Essa integral aqui é sobre a reta toda. Nas contas eu vou omitir só para simplificar na hora de escrever, eu não vou ficar escrevendo. Mas fica subentendido que é integral sobre a reta toda. A demonstração desse lema eu não vou escrever, não, que chega a ser tão complicada, mas no caso aqui não é tão importante, não. Eu vou simplesmente usar esse resultado para o resultado que importa aqui, que é o teorema de Sheffer. Então, o teorema de Sheffer aqui vai dizer o seguinte: se eu tenho x, x1, x2, variáveis aleatórias com densidades, respectivamente, então, Fzinho é a densidade da variável x, então x é uma variável aleatória contínua com densidade de Fzinho, Fzinho índice 1 é a densidade da variável x1 e assim por diante, tá? Então, todas são as variáveis aleatórias contínuas com as respectivas densidades.
Então, se a sequência dessas densidades converge para a densidade da variável x, QTP com respeito à medida de Lebesgue, quer dizer, eu não preciso nem que convirja para todos os pontos, mas que o conjunto dos pontos onde não vale a convergência tem a medida de Lebesgue nula. Então, se eu tenho essa convergência QTP com respeito à medida de Lebesgue, então as variáveis aleatórias aqui, a xn, convergem em distribuição para a variável x. Então, esse teorema dá uma condição suficiente para eu ter a convergência em distribuição da sequência de variáveis aleatórias xn para a variável aleatória x. Qual é a condição suficiente? É ter essa convergência aqui, ó. A convergência QTP da sequência das densidades, tá? Então, vamos verificar. Então, a prova, então sejam f, vou chamar de f índice x, f índice n é a FDP da variável x índice n, fzão aqui é a FDP da variável x. Então, vou usar esse lema com essas FDPs, tá? Eu usando a notação também do lema de Sheffer, essa notação aqui, ó, usando essa notação aqui e esse resultado, que é o lema. Então, usando essa notação do lema de Sheffer, a gente vai ter o seguinte: a densidade xn, o módulo aqui da diferença, f índice xn no x, f índice n no x, menos fn, menos f no x, é essa integral aqui. Então, f índice n no x é essa integral aqui, ó, integral no menos infinito até x dessa reta, dessa função. A f no x é a integral dessa função aqui, tá? Então, é o cálculo usado no lema de Sheffer, onde isso aqui é o boreliano, tá? É o boreliano. Então, isso daqui eu posso escrever assim, usando a notação do lema de Sheffer, esse aqui é o boreliano, tá? E esse aqui é o boreliano. Então, isso é um desses valores aqui, é um desses valores que aparecem aqui. Então, esses valores que aparecem aqui são menores que ou iguais ao seu supremo, e o seu supremo é dado por isso. Então, eu tenho que esse valor aqui é menor que ou igual ao supremo, e o supremo é dado por isso, que é o lema de Sheffer, tá? E eu vou mostrar que Fn converge para Fnx, converge para Fx em todos os pontos. Observe que como as variáveis são contínuas, as suas funções de distribuição são funções contínuas. Então, aqui não tem pontos de descontinuidades, elas são contínuas em todos os pontos. Então, eu vou mostrar que a sequência Fn converge para Fx em todo ponto, tá? Ou seja, o limite, quando n tende a infinito, Fnx é igual a f de x. Agora, para provar esse limite dessa desigualdade aqui, basta provar que essa integral aqui converge para zero. Que essa integral aqui vai convergir para zero. Eu só troquei a ordem aqui, porque está em módulo, então eu posso trocar. Então, a sequência xn, a sequência f índice nx, converge para fx e somente se essas integrais aqui, quando n tende ao infinito, converge para zero, tá? Então, o que a gente vai provar é que essa sequência aqui converge para zero. Bom, aí vocês têm que lembrar que quando eu tenho uma função g, um módulo dela, se escreve usando a parte positiva e a parte negativa desse jeito. Então, o módulo de uma função g é a soma da parte positiva com a parte negativa. E a função também é a parte positiva menos a parte negativa, tá? Então, aqui é um módulo, então eu vou usar essa relação aí, usando a função g como sendo essa diferença. Então, essa integral aqui, dessa função, é igual à integral, eu estou omitindo o r aqui, só para simplificar, mas é sobre a reta toda. Então, essa integral é a integral da parte positiva da função, mais a integral da parte negativa. Então, eu usei essa observação que eu escrevi aqui, tá? O que vai acontecer é que, nesse caso, essas duas integrais vão ser iguais. Então, eu posso dizer que essa soma vai ser duas vezes a integral da parte positiva de fnx menos deixa eu só trocar a ordem aqui que eu... Então, isso é duas vezes a integral da fx menos fnx parte positiva. Então, porque isso aqui vai ser igual a isso. Então, vamos verificar que isso é igual a isso. Pois,
Bom, essas duas integrais são iguais, porque são, na verdade, vale 1. São densidades de probabilidade, essa integral aqui vale 1 e essa integral vale 1. Então, essas duas integrais são iguais, então a integral da diferença delas é zero. Então, a integral de f menos fnx dx é zero, tá? E aí eu vou escrever isso aqui como sendo a integral aqui da parte positiva menos a integral da parte negativa. Então, a mesma observação que eu tinha escrito aqui, tá? Então, essa diferença dessas duas integrais é zero. Então, jogando essa aqui para o outro lado, então eu vou ter que essa integral é igual a essa. Então, é exatamente isso daqui, ó. A integral da parte positiva é igual à integral da parte negativa, tá? E aí, com isso, essa aqui isso pode ser substituída por essa e vai dar duas vezes essa integral. Então, resumindo, o que é que eu quero? Voltando aqui, eu quero provar esse limite, tá? Para provar esse limite, basta provar essa convergência, tá? Mas só que eu tenho que essa integral aqui é igual a isso aqui. Então, se eu quero provar essa convergência, basta provar que essa integral aqui converge para zero. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou provar que essa integral converge para zero, tá? E aí eu vou olhar essa função. Então, eu tenho essa relação. Então, agora eu tenho essa relação aqui. Essa função que aparece aqui dentro, aqui, ó, ela é dominada pela f. Então, a parte positiva da diferença f menos fn é menor que ou igual a f. Então, essa função que está sendo integrada aqui, ela é dominada pela função fzinho. Bom, isso aqui eu não vou detalhar, mas não é nada complicado, então deixo como exercício vocês verificarem nos estudos e escreverem nas anotações de vocês. Então, eu tenho que essa sequência aqui, isso aqui é uma sequência de funções, tá? Isso aqui, ó, está variando com n. Então, nessa integração, eu tenho uma sequência de funções. Então, essas funções todas que aparecem aqui, elas são dominadas por essa função fzinho, tá? E essa função fzinho, ela é integrável, tá? Ela é integrável. E, além disso, da hipótese que eu tenho essa convergência QTP, então, Fn converge para Fx, então, isso vai implicar também que f menos f, né, f menos fn converge para zero, em particular essa parte aqui, ó, em particular isso daqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, voltando, eu estou fazendo a integral, cadê? Essa integral aqui, eu estou fazendo essa integral de uma sequência de funções que são dominadas por uma função integrável, e essa sequência que está aqui converge para uma função, que no caso é a função constante nula. Então, são todas as condições para se aplicar o teorema da convergência dominada. Então, ó, portanto, pelo teorema da convergência dominada, esse limite aqui, que é o que eu quero calcular, é igual a duas vezes o limite aqui, né? Foi o que eu escrevi. E aqui esse limite é zero, por quê? Porque eu posso passar o limite para dentro da integral, é o que me garante o teorema da convergência dominada, tá? Eu tenho aqui a dominação das funções, uma função integrável, e a convergência para zero. Então, isso aqui vai ser a integral da função limite, que é a função constante nula. Então, isso aqui é zero, tá? Então, com isso, a gente conclui essa convergência, ou seja, que Fn converge para F fracamente, ou seja, a sequência das variáveis aleatórias converge em distribuição para a variável x. Então, com isso, a gente tem aqui a demonstração do teorema de Scheffer, que fornece uma condição suficiente para convergência em distribuição de variáveis aleatórias. Aqui, quais as condições? Condições suficientes. As variáveis têm que ser contínuas e as densidades valer essa convergência para elas, tá? Isso é uma condição, são condições suficientes, mas não é necessária. Essas não são condições necessárias. Quer dizer o quê? As variáveis podem ser contínuas, valer a convergência em distribuição, mas não ter essa convergência aqui. Então, aí eu deixo como exercício esse exemplo, vocês considerarem essa sequência de funções aqui. F índice n é 1 menos cosseno 2n vezes π vezes x, a indicadora aqui no intervalo 0, 1. Quer dizer, se o ponto x está no intervalo fechado, 0, 1, então a densidade vale essa expressão. Se o ponto x está fora desse intervalo, então a densidade vale 0, tá? Então, deixo como exercício vocês verificarem que isso aqui, para cada n, isso aqui é uma densidade de probabilidade, tá? Quer dizer, maior ou igual a 0 é a integral total aí dá 1.
E aí, se são densidades de probabilidade, se eu considero as respectivas FDPs, então se Fn é a FDP correspondente à densidade de Fn, então a sequência aqui converge fracamente, tá? Então a Fn converge fracamente para uma função f, onde essa f é a FDP da uniforme no intervalo 0, 1. Então, com isso eu estou dizendo que a sequência das variáveis correspondente a essa sequência aqui converge uniformemente, converge em distribuição para variável uniforme 0, 1, tá? Mas, aí vocês vão verificar também, essa sequência aqui dessas densidades não converge, elas não convergem para a densidade da normal 0, da padrão no intervalo 0, 1, mas na verdade elas não convergem. Então vocês vão verificar que não converge. Então esse exercício aqui é para ilustrar que as hipóteses aqui, né, essa hipótese aqui do teorema de Sheffer, ela não é necessária, ela é suficiente, mas não é necessária. Se as variáveis são contínuas, uma condição suficiente para convergência em distribuição é essa convergência aqui das densidades, mas isso não é uma condição necessária. Então esse exemplo, esse exercício é para ilustrar isso. Aí eu deixo como exercício também vocês estudarem no livro do Barry James, então veja a referência 1, que é o livro do Barry James, nessas páginas aqui especificamente, páginas 242 e 243, para um critério de convergência em distribuição para variáveis aleatórias discretas. Então, isso aqui foi um critério, o teorema de Sheffer, né? Critério para convergência em distribuição para variáveis aleatórias contínuas. Vocês têm, obviamente, um critério para variáveis aleatórias discretas, mas aí eu vou deixar isso aqui para vocês estudarem. E nessas referências ele faz uma discussão sobre situação em que é uma condição necessária e suficiente, mas que em geral também você tem só condição suficiente. Então isso aqui eu deixo para vocês complementarem esse estudo aí dessas páginas desse livro. Bom, aí com isso eu encerro esse vídeo, onde a gente ainda focou aqui na convergência em distribuição, basicamente aplicações do teorema de continuidade de Levi. Então vimos algumas aplicações, em especial aqui a aplicação para o teorema do limite central de variáveis aleatórias I e D. Aí apareceu a noção de variância, tá? E o teorema de Sheffer, que é uma condição suficiente para convergência em distribuição de variáveis aleatórias contínuas. Então, um exemplo de exercício para vocês trabalharem nos livros, com especial aqui no livro do Barry James, vocês vão ter mais exercícios para desenvolver esse tipo de técnica estudada aqui. Com isso, eu encerro esse vídeo. Até o próximo. Tchau.